Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a algo que não é do BíbliaCast, mas é algo ainda para a gente falar sobre espiritualidade, para compartilharmos algumas experiências, histórias e ser um momento aí de comunhão com vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, né? Que é sobre ir ou não ir à igreja, né? Uma coisa assim que a gente quer trazer reflexão e entendimento sobre a palavra, né? Muito, né? As pessoas buscam muito sobre ir à igreja, né? E o nosso objetivo do vídeo de hoje é trazer um conhecimento sobre por que ir à igreja, como ir, né? Qual que é a mentalidade que a pessoa deve ter ao ir à igreja, né? Então a gente vai, né? Aqui nós estamos no é, Cenário de BíbliaCast. nosso cenário de BíbliaCast, um cenário comum aqui, né, com a Bíblia aberta, mas a gente não vai tá lendo ali, Lendo nada. buscando ali, mostrando realmente, mas nós queremos deixar já de início, né, essa recomendação para que vocês leiam a Bíblia, né? A Bíblia é a mesma, né, independente aí, a que você tá na sua casa, talvez com uma linguagem um pouco diferente, né, uma linguagem talvez mais fácil, mais complicada, mas busque, né, uma Bíblia na qual a linguagem, né, você se identifique com a linguagem e busque ler a palavra, porque acima, né, de qualquer igreja que você vá, o mais importante de tudo é a palavra de Deus, que qualquer um pode ter em casa por menos aí de R$ 50. Hoje uma Bíblia comum aí, de capa simples, custa aí em torno de R$ 50, né? E para começo, né, para a gente começar sobre o assunto, né, ir ou não ir na igreja. Eu acho muito bacana da gente começar falando sobre o Novo Testamento, né, porque até no Velho Testamento a gente, né, vê aí que começou lá, né, quando o povo saiu do Egito, né, tinha o tabernáculo. Então, tipo, era uma coisa mais antiga. A gente foi passando aí por um processo histórico. Com Salomão nós temos, né, a construção do templo, né, que veio do coração, né, de Davi, mas que Salomão que construiu, e que era o templo ali onde adoravam a Deus, que o povo ia tudo ali para Jerusalém, que era o templo, a casa do Senhor. Mas nós vimos também essa casa sendo, né, depois de Salomão, por outros reis aí sendo totalmente destruídas, depravadas, né, fechadas, inclusive. E daí nós vamos então começar a falar sobre o Novo Testamento, que é depois, inclusive, da morte de Jesus Cristo, que vem a igreja primitiva, que vem aí depois, né? Inclusive depois de Jesus Cristo, com Pedro, na qual ele começa falando ali sobre, né, a construção das primeiras igrejas, né? Então, aí a gente passou por um resumão aí, né, mais ou menos histórico. Mas o que que é legal, né, da gente estar explicando? Gente, o mais importante, né, do que ir na igreja é ter o relacionamento com Deus, né? E ter esse realmente buscar ser corpo de Cristo, né? Então, assim, quando a gente vê ali, pegar como exemplo Jesus Cristo e olhar como foi o caminhar de Jesus Cristo na Terra, é muito bacana da gente ver assim, existem passagens até muito curtas falando assim sobre Jesus Cristo nos templos. Então Jesus Cristo ia aos templos, né? Então os templos a gente pode colocar aí como sendo mais ou menos, né, antigamente a igreja, né? Mas eles usavam muito como templo, onde tinham sacerdotes, que era o pessoal que conhecia, né, a palavra de Deus. Eles eram muito firmes na lei de Deus, né? Então você vê passagens de Jesus Cristo indo até os templos, ensinando a palavra de Deus, até no comecinho ali, quando Jesus tinha mais ou menos 13 anos, ele vai ao templo e ensina as pessoas, né, ao templo, né? Então é muito bacana da gente reparar isso. Mas a maioria, né, a maior parte dos milagres de Jesus Cristo, a maior parte ali da leitura que a gente vê de Jesus Cristo é em meio ao povo, é em casa de gentios, é em casa de ímpios, sentando, né,
com pessoas que não eram israelitas. Então, assim, é muito legal porque tem todo um contexto por trás disso e todo também um contexto cultural. Era muito complicado para um israelita, né, que Jesus era israelita, né, sentar no meio de pessoas que eram de outros países, né, sentar com o que eles chamavam de gentios, que eram pessoas ali, romanos, gregos. Então a gente vê muito mais isso, esse Jesus se relacionando e ensinando, e indo, né, em montes, e indo em locais, falando com essas pessoas. Ele ia também aos templos, né? Só que a gente sempre vê muito curto. Ah, então encontraram Jesus no templo ensinando, falando sobre a palavra de Deus. Mas é legal da gente reparar todo esse contexto, né, para vocês entenderem aonde a gente quer chegar com o vídeo de hoje. E daí depois, né, da morte de Jesus Cristo, então a gente começa a ver ali sendo criada as primeiras igrejas, e foi ali que começou muito com Pedro, né? O Pedro Simão, ele começa, né, a fazer as primeiras igrejas em algumas, né, cidades ali em volta, e nós vemos depois muito Paulo escrevendo as cartas dele, né? O Paulo era um missionário, foi um missionário aí no começo, aí no primeiro século, né? Depois da morte de Cristo, muito significativo, na qual ele viajava entre, né, as cidades, entre as igrejas, né? E ele tinha também muito ali uma complicação também nos templos, né? Nos templos ali nos templos dos sacerdotes, né? Nos templos dos judeus ali, onde era pregado a lei mosaica, né? Então é muita coisa às vezes para estar explicando, né? Não querendo trazer um medo para vocês, mas é legal da gente estar lendo a palavra para entender essas coisas. E onde que a gente quer chegar? As pessoas atualmente elas vão muito na igreja querendo ser, como que eu posso dizer assim, receber uma palavra. A pessoa vai com uma fome muito, às vezes assim, não é por falta de não é por maldade, mas ela vai muitas vezes na igreja com uma busca egocêntrica e muito uma busca eucentrismo, na qual, tipo assim, eu vou na igreja porque eu quero receber a palavra, na qual eu quero receber, me sentir bem, sair ali da igreja fortificada e sabendo que Deus vai realizar todos os meus sonhos, todos os meus desejos e que ali eu sair assim com uma paz interior. Então, é isso na qual a gente está fazendo esse vídeo, é para trazer uma reflexão para vocês, assim, que se vocês já são um recém-convertido, ou se já tem um tempo aí de caminhada com Deus e ainda vão na igreja com esse pensamento, vocês estão muito enganados. Então, assim, muito, muito enganados. Porque a igreja, o começo de tudo, a igreja não é um local de reuniões de ovelhas, né? Ovelhas, assim, aquelas pessoas que precisam ser cuidadas, né? A igreja é um lugar de reunião de pastores, de pessoas que estão ali para ouvir a palavra de Deus e sair dali e produzir frutos, sair dali e cuidar de ovelhas, porque as ovelhas elas não estão dentro das igrejas, as ovelhas estão fora das igrejas, né? O intuito principal da gente ir na igreja é louvar a Deus, não ser louvado, não ser engrandecido, não sair de lá, nossa, tô com uma paz, eu tô forte, essa minha semana vai ser, olha, abençoada, porque eu fui na igreja. Então, assim, as pessoas às vezes até, tipo assim, brigam, causam conflito porque precisam ir na igreja, porque ela tem que ir, porque lá ela vai receber a unção, o pastor vai estar abençoando, e ela precisa da bênção do pastor para poder começar a semana. Então, tipo assim, essa é uma visão muito, gente, muito equivocada do que é realmente a igreja. Primeiro de tudo, igreja não é a casa do Senhor. A igreja não é ali, nossa, ali que Deus habita. Fora dali, Deus não fala comigo, é só ali dentro.
Então, tipo assim, já começa por aí. A igreja é uma construção civil. Ela ali são construídas de paredes, não tem, tipo, nada de extraordinário. Só que ali é o momento que todas as pessoas que estão ali, né, que vão ao culto, elas estão com o objetivo de louvar a Deus, de realmente ali, né, colocar aquele momento, o coração para Deus, e é na qual onde o Espírito Santo pode estar agindo, pode realmente ele estar tocando você, pode estar arrepiando, pode estar gerando esse tipo de coisa, mas não é só ali que isso acontece. E só fazendo um adendo, tá? Para esse enunciado nosso aqui do que a gente está querendo falar nesse vídeo sobre ir ou não ir na igreja. A gente não está aqui para abominar a ida à igreja, até porque isso é algo necessário para a gente, sim, semanalmente estar indo, cultuando a Deus. Só que trazendo para a gente, assim, que está recém-convertido, né? Você está começando ali teu caminhar com Deus, ou até mesmo quando você está com muita aflição no teu coração, você ir para a igreja, você sentir aquela paz, é normal, é certo, é errado? Tá tudo bem, você vai sentir sim, você vai se sentir melhor, com certeza. Quem tá ruim e vai para a igreja, com certeza você vai receber algum alívio, algum acalentar ali do Espírito Santo. Não é que você não vai, porém, não quer dizer que quando você não sentir algo na igreja, aquilo não foi um culto bom para você. Ah, não foi uma missa boa para mim. Não quer dizer isso. Por quê? Entra muito nisso que o Jason tá falando, porque o culto não é para você, é para Deus. Então, às vezes, você não sente bem. É igual aquela pessoa que você encontra na rua e não fui muito com a cara daquela pessoa, não. Porque muitas das vezes aquela pessoa é o teu espelho. E aí, às vezes, a gente, quando se encontra com pessoa que é igual a gente, você não gosta muito, porque você quer ser exaltado. Sempre a gente quer ser melhor do que alguém, vamos dizer assim. E quando você acha alguém que bate ali com você, meu santo não bateu com dela. Entra nisso. E quando, às vezes, entre aspas, o culto não foi bom para você, não falou com você, é porque muitas das vezes estava pegando meio no seu calcanhar, entendeu? E aí, às vezes, a gente se fecha para ouvir o culto e aí você não se deixa ser tocado. Então, esse vídeo de hoje é muito para a gente exortar esse negócio de como ir à igreja, com qual espírito você deve ir à igreja, com qual entendimento você deve ir para a igreja. Seu início de caminhar, igual o Jason falou, se você já é convertido já há algum tempo, já precisa estar comendo um pouquinho de alimentos mais sólidos, né? Igual o Paulo fala ali. Eu tô falando para a igreja que ainda estava com alimentos de papinha, né? Que é o quê? O bebê, quando não tem dente, ele precisa receber o quê? Só líquido, porque primeiro ele está se achegando. É igual quando a gente está começando a caminhar com Deus, está se convertendo. Você vai recebendo o quê? O aconchego, você vai recebendo o Espírito Santo ali, você sente aquele acalentar ali, aleluia, tá uma delícia aqui. Só que depois que você já tá ali, Deus pega e olha e fala assim, olha, amigo, vamos crescer, né? Sai do jardim, vamos pro primário agora, vamos elevar. E aí é onde você já não começa tanto a sentir gostosinho. E aí é onde você precisa começar a crescer espiritualmente e entender que aquilo ali não é para você. Ele pode ter começado tocando você, mas não é essa a intenção do culto ali, né? Que na verdade não deveria se chamar igreja, deveria se chamar templo, né? Templo de adoração para adorar Deus. E igreja na verdade, a igreja é fora ali de domingo, do dia que você vai, porque Deus fala, nós devemos ser igreja para as pessoas. E ser igreja é isso, né? De você levar a palavra para alguém, é você ajudar as outras pessoas, né? Que é muito o que fala no livro de Tiago, né? A fé sem obra. O que é você falar que você tem fé? Às vezes você encontra uma pessoa ali necessitando de comida, tudo, e você fala, ide em paz, que o Senhor acompanhe você. Só que o que ela estava necessitando não era disso, não era do seu batidinha no ombro e vai, irmão, vai dar certo, sendo que ela estava com fome de comida. Então é isso que ele fala, o que adianta a fé sem a obra? O que adianta você ir à igreja, sendo que fora da igreja você não é igreja? Então,
É muito sobre isso que a gente quer trazer hoje, sabe? Essa intenção sua de ir à igreja e como você realmente ser igreja. Buscar ter essa mentalidade, né? Porque a gente, às vezes, em toda a nossa vida, a gente faz muitas coisas meio que no automático, né? Então, tipo assim, realmente trazer essa reflexão e uma reflexão interna dentro de cada um. Eu estou indo na igreja por quê? Eu estou indo na igreja para quê? O que realmente é igreja? Então, trazer essas perguntas, né, para cada um. Igual a Saíra falou assim, igreja é cada um de nós. Nós Somos a igreja, somos a né? igreja, as pessoas é que formam a igreja, né? As pessoas, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Então é a junção de todos os membros, de todos aqueles que creem em Deus e em Jesus Cristo que formam a igreja. Então, tipo assim, você pode ser igreja, você e sua esposa, você e sua família dentro de casa, ali você já pode ser uma igreja, né? Não precisa estar no templo ali. Então, tipo assim, é muito bacana da gente entender assim, a busca por Deus, ela tem que ser diária, constante. Não é só no domingo. Não é só no domingo que, nossa, eu tenho que ir na igreja para minha semana ser edificada, E ser se eu não abençoada. for no domingo, se algo acontecer, se meu marido, sei lá, tiver um futebol para ir, eu não fui na igreja, sangue de Jesus, né? E, Não e, vai já, dar e certo. já fica irritado, já fica estressado. Tipo assim, o fato de ir na igreja já gera um problema, tipo assim, dentro de casa, porque não foi na igreja, porque toda a sua fé estava em ir à igreja. E isso é o perigo também da gente, porque isso se torna uma adoração, um culto a algo, que é o que Deus não gosta. Deus até falava, né, lá já voltando agora para o Antigo Testamento, quando Moisés estava levando o povo para fora, né, do Egito e tudo, e Deus pediu para ele falar com a boca, com a pedra, com a rocha, né, para que saia água. E quando ele bateu o cajado, porque era assim que ele fazia tudo acontecer, ele abriu o mar vermelho com o cajado, ele jogou lá o cajado dele, virou a E a cobra, primeira era o vez, né, que a, cajado, que a pedra também, a primeira vez que sai água da pedra foi com o foi com o cajado. cajado. E aí eu acho que assim, acho não, né? Tenho certeza, Deus conhece o nosso coração. E Deus já estava entendendo que o coração de Moisés estava muito confiante naquele cajado. E naquele momento ele falou: fale só com a pedra. E aí ele, né, por exaltação ali do momento e tudo, ele foi e bateu o cajado. Foi aonde Deus repreendeu ele, né? Porque ele fala: eu falei só para você falar com a pedra, eu não falei para você bater com o cajado. Porque entra muito nisso, a gente acha que só vai dar certo se a gente tiver com cajado. E aí entra trazendo agora para os nossos dias de hoje. Você acha que a sua semana só vai dar certo se você for no culto? Você acha que a sua semana só vai ser boa se você for tocado no culto? Ou então aquelas pessoas que vão naqueles culto de exortação, culto de liberação, para receber uma palavra, porque daí se receber alguma profetização ali, aí a semana tá, o ano vai estar melhor, a vida vai estar melhor porque alguém falou algo para você. E aí entra muito naquele egocentrismo, você quer para você e você tá muito na religiosidade, né, daquilo. Você não tá no relacionamento com Deus. Deus deseja um relacionamento e a partir do momento que você acha que é só por meio de tal coisa que as coisas acontecem, só por meio de você ir realmente no seu culto, só por meio de você fazer um ritual que as coisas dão certo, aí você precisa analisar seu coração, porque daí você tá deixando a adoração subir e o relacionamento com Cristo, o relacionamento com Deus descer. Você tá diminuindo aquilo, porque é o que o Jesus falou. Deus não tá só dentro da igreja, Cristo, o Espírito Santo não tá só ali naquele momento, ele tá em todo lugar, tá no seu momento ali de lavar a louça, tá no seu momento ali de carpir o quintal, de você dirigir para ir pro trabalho, é em qualquer lugar. E ser igreja, né? Isso que é legal da gente entender. Ser igreja não é ir ao domingo. Isso não é ser igreja. Ser igreja é o que você faz do domingo que você sai da igreja, né? Da segunda-feira ali até o outro domingo. Então, o que você faz de segunda a sábado realmente mostra o que é ser igreja. Então, tipo assim, eu trouxe aqui, né, esse entendimento para até essa fala ali no começo sobre Jesus Cristo,
que Jesus Cristo, ele mostrou já pra gente. Então leia a Bíblia porque ele mostra que ele foi igreja quando ele sentou na mesa de gentios, foi quando ele falou com pessoas que eram totalmente ímpias. Muitas das vezes ele foi lá para Samaria, Samaria que era uma, vamos dizer assim, uma capital da antiga Israel, mas ele vai para Samaria num lugar que até os discípulos dele falam assim, mas Samaria, tipo assim, aquele povo lá todo perdido. Então, tipo assim, a gente entender isso, não é que você tem que, vamos dizer assim, se sentar, se Relacionar. relacionar, mas sim buscar, sim falar com essas pessoas, é se importar com essas pessoas, porque muitas vezes a gente está indo na igreja com o pensamento primeiro de todos, eu quero ser tocado, eu quero receber uma revelação do pastor, eu quero sair de lá, olha, Eu quero que o louvor seja dos antigos, né? Quem eu é de quero... mais tempo, eu quero que o Exatamente. louvor seja antigo. Esses negócios de worship aí que é novo, da galera, eu não gosto, não. Tem que ser das Exatamente. antigas. Então, assim, você vai muito com a intenção de ter um culto, né, na qual você vai se sentir bem. Depois você vai lá no culto, realmente, às vezes, assim, querendo orar para o seu próximo, né? Quem está muito ali do seu lado, seu pai, seu irmão, sua família. E, gente, é legal da gente entender isso muito que a Sayuri falou também. Na igreja, há sempre novas ovelhas. Então, quando você vai na igreja, que você ali tá, já é muito diferente, igual a gente colocar assim, tem novas ovelhas chegando na igreja e já tem antigos pastores na igreja achando que são novas ovelhas. Entendeu? Só para quando eu falo pastores, não é pastores que tá lá em cima pregando, mas pastores somos pessoas tipo eu, a Sayuri, a pessoa que já tá ali, tipo já conhece a palavra e que o Tá objetivo vivendo. dela é cuidar, né, de ovelhas, é procurar ali cuidar da ovelhas de Cristo. Então, assim, tem gente que vai na igreja e esquece de olhar em volta, de olhar um irmão que está precisando de uma oração, um irmão que você às vezes está precisando ali. Quantas vezes o pastor às vezes não fala, né? Abraça a pessoa, abraça pelo menos 10 pessoas. O irmão vai lá e senta já, fala assim: ah, eu não vou abraçar ninguém, não, né? Eu vou abraçar quem está do meu lado aqui, Meu minha marido, meu filho. e acabou. Então, não é isso. É isso só que uma pessoa recém-convertida, ela vai ali na igreja até, tipo assim, os 2 primeiros anos de uma pessoa que está começando ali na igreja, é normal, é comum dela ali chegar e se sentir bem, é comum dela querer, né, ser cuidado pelos outros membros. Isso é comum e é legal e tá certo. O problema é a pessoa que tem 5 anos de igreja, 10 anos de igreja e ainda está querendo isso, né? É esse que tipo assim, a reflexão que a gente quer trazer para vocês. A pessoa que já tem 5 anos de igreja, ela já tem que ir para uma igreja sabendo que ali é o lugar de louvar a Deus e procurar. Então, quantas vezes a gente não vê uma pessoa indo e orando por uma outra, a pessoa indo e preocupada ali com o irmão, tentando ajudar o irmão, tentando trabalhar na igreja para que, né, aquele momento aconteça ali de uma forma bacana. É isso, é ser igreja, né? Ser igreja no domingo e buscar ser igreja durante a semana toda, né? Porque a gente às vezes também pensa assim, ah, eu vou ali, vou cuidar ali dos irmãos, das recém pessoas chegadas, me cuidar e tipo durante a semana o seu colega do trabalho que é totalmente ali um ímpio, totalmente uma pessoa que não sabe da palavra, você às vezes repreende, fala, nossa, sai daqui, meu Deus, né? Essa pessoa aqui só me enche o saco, essa pessoa aqui é só negativa, mas é uma pessoa totalmente ímpia. É uma pessoa que às vezes nunca ouviu falar da palavra de Deus e você tá ali, tipo, julgando ela e querendo se afastar dela. Ou às vezes você tá na rua e fica sabendo, né? Sei lá, tá na rua, vê uma pessoa precisando de uma comida e fala assim: ah, vai trabalhar, rapaz, sei lá o quê. Então, tipo assim, eu não tô falando aqui o que é certo, o que é errado, se você tem que dar esmola, se você tem que. Não tô falando isso, mas realmente ter um coração de Cristo. Eu nunca li, né? Aqui na Bíblia, a gente está indo para nossa, tá fazendo quase a segunda leitura da Bíblia todinha e eu nunca vi uma passagem aqui de Jesus Cristo tipo falando, meu, sai daqui, coisa, que isso? Vai trabalhar, seu sem vergonha, seu desocupado, tipo, não tem. E por que nós
como corpos de Cristo, como tendo Cristo como nossa semelhança, devemos agir dessa forma, achar que tais pessoas merecem receber a palavra de Deus e tais pessoas não merecem, tais pessoas estão totalmente perdidas no mundo. Acima de tudo, assim, leiam a Bíblia, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mais importante do que você querer tão devotamente ir na igreja, bota assim como uma prática do seu dia a dia, ler a palavra de Deus, buscar daqui da fonte. Porque muitas vezes algumas até mensagens que a gente escuta tem um pouco ali do pessoal, né, de cada pastor, do entendimento de cada pastor, mas tipo, leia a palavra de Deus, busque realmente de segunda a sábado, né, que você está fora do culto, continuar louvando a Deus, continuar tendo um relacionamento com Deus, continuar ali querendo ser igreja realmente, né? Porque não é só realmente domingo, só domingo que, né, tudo acontece. É domingo que eu vou ali, né? Geralmente, né? A maioria das pessoas é domingo, mas cada um tem aí o seu Seu dia dessa dia. semana. Tem uns que vão quarta, tem outros que vão terça, né? Tem outros que só vivem dentro da igreja e também esquecem do mundo lá fora. Então, buscar é uma coisa que eu já ouvi, né, do pastor e eu sempre levo comigo. O Espírito Santo não se engana. Então, assim, quando você pede para o Espírito Santo alguma coisa, ele vai colocar para você, olha, tipo, vá na igreja, trabalhe na igreja, mas também seja igreja em tal outra pessoa. É ele quem vai te tocar, é ele quem vai falar com você, é ele quem vai te direcionar. Mas, assim, o mais importante nosso é a mentalidade nossa. Às vezes o Espírito Santo até quer falar com nós, quer mostrar coisas, mas a nossa mentalidade está bloqueada, falando assim: não, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou falar com o mendigo, eu não vou dar um abraço ao irmão, ou eu não tenho a capacidade de orar para uma outra pessoa. Né? A gente já teve exemplos de, na igreja, você vê uma pessoa do seu lado chorando. E você não sabe por que ela está chorando, você não sabe o que ela está passando, mas simplesmente você vai dar um abraço. E a pessoa, tipo assim, se derrama de chorar. Você não falou nada, a pessoa não te disse nada, você, tipo assim, não precisou entrar na vida da pessoa, chamar ela depois para falar da vida dela e dar uma palavra ali de exortação para ela. Não, você só abraçou a pessoa. É isso, ser igreja, é olhar para o lado e se importar com as pessoas. E o que eu achei mais legal, assim, eu não lembro, não sou da que grava qual é o capítulo, o versículo e o livro, que falava, né? É muito fácil você ser igreja, é muito fácil você caminhar e conviver com quem é justo, quem é igual a você. Mas ser igreja com quem é, vamos dizer assim, o seu inimigo, entre aspas, aí sim mostra o quão espiritualizado, vamos dizer assim, você tá. Porque é comum, né, que é gostosinho, né, você falar com alguém que convém pra você, né? E aí agora quando você vai falar com alguém que vai te tirar da zona de conforto, aí sim mostra onde você está se deixando se mover, né? E sobre essa parte do jeito que o Jason falou sobre você dar abraço na pessoa, eu sei que isso incomoda, e às vezes você olha assim e fala assim, nossa, eu nem vou, né? Meu Deus do céu, né? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas aquilo, às vezes você olha, te incomoda, e aí você sente aquele, vai lá dar um abraço. Aí você fica, ai, não vou. Aí, sabe aquele, quando ficar te incomodando assim, é o Espírito Santo tentando te dar um empurrãozinho para fazer o que ele precisa ser feito, sabe? E aí você não sabe o que você tem que fazer, realmente chega e abraça. E aí, ou então, antes disso, fala, olha, Espírito Santo, eu tô disponível. Faz a sua obra em mim. E aí, esteja disponível para ir, porque eu sei, eu já passei por isso, eu era a recém-ovelha ali chegada e às vezes eu precisava dar um abraço e eu não entendia. E aí eu sei que passei assim o culto inteiro, desde o louvor até o final da pregação, me incomodando com a guria do lado. Que ela só ficava assim, ela louvava de olho fechado e tudo, e aquilo ali ficou incomodando, falando, né, para eu abraçar. E eu não conhecia ninguém naquela igreja nem nada. E abraça, e abraça. E aí eu sei que no final eu só abracei. E aí, nesse de abraçar, beleza, foi embora. Passou-se, acho que uns 3 cultos, e aí ela tava lá na porta esperando eu sair. Ela falou assim, eu não te encontrava mais, mas eu precisava te agradecer. Porque naquele momento eu falei que eu não conhecia ninguém nessa igreja
e eu não me sentia acolhida dentro dessa igreja e eu estava buscando um lugar. Mas depois daquele teu abraço, eu continuei. Só que eu nunca nem falei com ela, eu simplesmente dei um abraço e saí. Eu não cumprimentei, tanto é que ela nem sabia o meu nome nem nada, ela ficou ali na porta, 3 cultos, esperando para ver se ela reconhecia quem eu era, só para agradecer. Então, sempre que você sentir esse incômodo aí, é o Espírito Santo tentando te usar. Então, se deixa usar, e quanto mais você for se deixando, mais você vai sendo usado. E é muito gostoso isso, ser usado, né? Mas você precisa primeiro estar disponível, né? Disponha o teu coração, se disponha a ser igreja, né? Sem julgar, sem pré-julgamento. Se você é mulher, precisa abraçar um homem, não fica achando que é segundo as intenções ou o que os outros vão achar, porque você está sendo usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não olha como nós olhamos carnalmente, sabe? Então, acho que assim, pra gente resumir toda a nossa intenção aqui desse vídeo, né, sobre ir ou não ir na igreja, sim, vá na igreja, é necessário você ir, é necessário você estar ali também para aprender sobre a palavra, porque o momento ali do louvor é para você louvar a Deus, e o momento da palavra é para você aprender e também praticar durante a semana, né? Por isso que a gente precisa também, é como se fosse uma escola. É uma escola, né? Como se fosse, não, é uma escola espiritual para nós. Como o seu filho ou você mesmo vai na escola de segunda a sexta, lá aprendendo sobre português, matemática, nananana, a igreja também é. Por quê? Porque as pessoas elas não pegam isso aqui para ler diariamente. Então, pelo menos um dia, ela precisa aprender a ler. E ali alguém tá lendo para você e tá te explicando, como se fosse professor de história. Lembra lá, Jesus caminhou e tal. Então, por isso é o necessário ir à igreja, para você ter esse momento de aprendizado, para poder ir para fora e ser igreja fora, né? A se aquebrantar lá fora. Então, sim, continue indo na igreja, porém, não vá na igreja querendo ser tocado, mas sim pedindo para Espírito Santo o que eu preciso aprender aqui, o que eu preciso melhorar para ser melhor lá fora, o que eu preciso ser para ser parte da obra junto com o Senhor, sabe? Então essa é a maior intenção, né? Porque fé sem obra, você só ir para louvar, você só ir mostrando lá a Bibliazinha debaixo do braço também, mostrando que você é crente e não agindo em nada, né? Não sendo exemplo em nada, isso não é garantia de coisa Nem nenhuma, salvação, né? De nem salvação. Tem esse livro, né? É um livro que a Sayuri gosta muito e que eu acho muito bacana, que é Tiago, e ele fala, né? Se você tem fé, fala que você, né? O livro é muito curtinho, é um livro muito bacana de vocês estarem lendo também. E ele fala, né? Se você fala. 5 capítulos só. Dá uma folha ali, ó. Então, tipo assim, se você é um crente que fala que crê em Cristo, mas não tem obras, ele fala, né? O Tiago ali fala, e Tiago foi irmão de Jesus Cristo, né? Assim, irmão, vamos dizer, ali que foi filho de Maria e José, né? Mas só para vocês entenderem, ele foi um dos pilares da igreja primitiva. E ele fala que se você tem fé em Cristo, mas não tem obras, sinto muito, mas você não é um cristão. Ele coloca nessas palavras. Igual a Sayuri falou, realmente, tipo assim, o evangelho, ele se assemelha com uma escola, na qual você vai no culto, e o pastor ali tá pregando, e depois o que o pastor, o professor geralmente fala, ó, gente, eu expliquei aqui o resuminho, porque é 1 hora só minha de aula, mas à tarde vocês leem o que eu expliquei. Faça as tarefas de casa. Faz que seriam as tarefas de casa? Durante os outros 6 dias, aplique o que eu te ensinei hoje. Exatamente. É muito bacana, por isso que você vê também na igreja, né, nos cultos, muita gente ali anotando. Só que às vezes se você também é aquela pessoa que anota, te chamar a atenção também, todas as suas anotações, você já pegou para reler? Você já viu o que você precisa dar cheque de que você está aplicando, de que você está fazendo? Porque ali aqueles ensinamentos é para prática, não é só na teoria, tá? E entra muito também naquela palavra, né? Também não sei aonde que fica que fala: muitos dirão Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino dos céus. Então não ache que é só porque você tá indo lá, nunca faltou. Todos os domingos do ano você nunca faltou no culto, mas se você não tem obra, não quer dizer que você é salvo.
Então, em resumo total, né? Deus vê muito mais o seu coração do que até mesmo sobre quantos check-ins na igreja você dá, ou quanto de vezes também você lê a Bíblia, porque tem muita gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas na prática mesmo você fala assim, ô crentezinho, né? É legal, eu acho, finalizando aqui a minha fala, assim, a gente entender, é muito necessário a gente entender que o evangelho não é para uso e consumo nosso. O evangelho, ele é para ser replicado, o evangelho é para ser distribuído, o evangelho é para os outros, Evangelizar, né? É evangelizar. levar a palavra. Então, nós, é muito bacana quando você lê aqui Mateus, Marcos, Lucas, que fala ali, né, de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo está ensinando, ele fala as coisas para nós já foi dada por Deus. Então não se preocupe com o seu alimento, não se preocupe com as suas vestes, porque isso já foi dado, né? Então quando você é filho de Deus, já tem ali as coisas separadas para você. Não se preocupe com o seu, porque Deus já se preocupou e já te deu. Se preocupe agora com os outros, né? Então o evangelho é isso. Quando você se sentar numa mesa com alguém para conversar, se preocupe com o outro, olhe nos olhos do outro, vê alguma tristeza, tenta ter compaixão com os outros. Na igreja, a mesma coisa. Não busque mais assim só o eu, né? Eu acho que é. E também quando você vê gente de outra religião, outra cultura, que você, que é o entendedor da Bíblia, que você é o cristão, sabe que a pessoa tá fazendo errado, não vai repreendendo. Porque você, vamos dizer assim, é como se fosse aquele que tem conhecimento e aquele que tá no mundo não tem o conhecimento. Então não quer dizer que o outro, Nossa Senhora, sangue de Jesus está repreendido. Não, às vezes ele tá esperando você ser igreja na vida dele para entender. Tá? Então não saia repreendendo, não saia, meu Deus do céu, eu sou crente e o outro é espírita, eu nem vou, meu Deus, ele não pode nem entrar na minha casa, senão ele vai ver tudo aqueles espíritos. O senhor sabe que o seu Deus é maior. Então se o seu Deus é maior, deixa ele trabalhar por você e você fazer mesa junto com essa outra pessoa e mostrar qual é o verdadeiro caminho. Não repreenda, tá? Não seja o crente sabichão, que seja o melhor de todos, não seja igreja para os outros. Crie mesa para você sentar e falar do evangelho, porque é isso que Deus deseja, tá bom? Então, acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido para você, que tenha colocado um pouquinho de entendimento aí também. Caso você também tenha essa visão ou alguma outra coisa para complementar, coloca aqui embaixo do vídeo também. E caso você não tenha uma Bíblia, você não tenha condições também de comprar uma Bíblia, e você tem essa sede também de aprender mais, coloca aqui seu arroba que a gente te presenteia também com a Bíblia. Se você não sabe como ler a Bíblia também, a gente te ajuda nesse caminhar. A gente vai estar te dando uma ajudinha, né? Não é que a gente vai te ensinar a ler a Bíblia, porque isso quem te ensina é o Espírito Santo. Você com o coração aquebrantado aí, você vai aprender a ler. Mas a gente te orienta assim, então já coloca aí, chama a gente, que a gente vai ter o maior prazer em estar te ajudando, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo sobre algum conhecimento, tá bom? Um beijo, gente, e tchau! Tchau!